tema de hoje é obediência. Quarto dia do nosso propósito. Como estamos no quarto dia? Tem alguém com fome? Acredito que não, né? A sugestão bíblica de hoje fica em João 14, 23. Eu vou ler para vocês rapidamente. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará e viveremos para ele e faremos nele morada. O que Jesus pede com essa passagem bíblica? Que nós venhamos amar ao Pai verdadeiramente. Para quê? Para que Ele venha nos proteger, para que Deus venha nos guardar, principalmente na época da juventude, que a maioria das pessoas vivem como se não houvesse amanhã. E Jesus quer nos proteger. Então Ele pede: filha, filho, me ame, leia a minha palavra, faz o que eu peço para você, para que você não sofra. Então tudo que Deus faz é para nos proteger. E eu tenho absoluta certeza disso. Eu vou contar para vocês rapidamente o que aconteceu comigo na juventude. Eu vivia como se não houvesse o dia de amanhã. Eu estava namorando tudo certinho, bonitinho, com o pai do meu filho. Eu tinha 16, ele tinha 15 anos. Passou um tempo, ele me pediu em casamento e tudo bem. Eu era tratada como uma princesa, estava tudo certo entre as famílias, tudo certo resolvidinho. Passou um tempo, foi o nosso noivado. E aí, no ano, eu noivei, e no ano do casamento, que a gente decidiu que ia casar, foi um grupo de pessoas em casa. E esse grupo de pessoas eram amigos da minha mãe e eles fizeram uma oração. Falaram: posso orar por você, pelo seu casamento? Pode. Se tudo for favorável a mim, eu na minha cabeça, né? Pode. E eles oraram. No final da oração, a mulher pegou e falou assim: olha, a palavra de Deus diz que Deus falou para você não casar, que não é esse o rapaz para você casar. Eu olhei para a moça, mas eu fiquei com tanta raiva dela. Aí, na minha cabeça, muito desobediente, pensei: quem é você para dizer o que eu tenho ou não que fazer? Eu não acreditei no que aquela mulher falou. E de verdade, ela queria o meu bem. Ela era muito amiga da minha mãe. E a suposta pessoa, era uma pessoa maravilhosa, me tratava muito bem como princesa. Inclusive, meu pai e minha mãe estavam muito de acordo. Minha mãe ainda falou assim: filha, você vai ser muito feliz porque esse homem é maravilhoso. Então, quem era aquela pessoa para falar que não era para me casar? Obviamente, eu não acreditei no que Deus revelou para ela. Eu não acreditei e casei. Bom, hoje estou divorciada, né? Vamos pular esta parte. É só para você saber o que é a obediência a Deus. A obediência é você acreditar sem ver, sem saber o que vai acontecer no futuro. Como será o seu futuro? Isso é obedecer sem duvidar. Eu não obedeci. O preço grande, alto, 15 anos, fora 5 de namoro e noivado, que foram maravilhosos, teve 15 anos de muito sofrimento. Então, Deus fala com a gente para que a gente obedeça, para nos proteger. Também não estou falando aqui que ele é uma pessoa ruim, má, não, nada disso, não é. Só que estou hoje divorciada, é o pai do meu único filho. Então, o que Deus pede pra gente? Leia a palavra. Filha, faz o que eu estou pedindo para você. Eu aprendi com uma pessoa que eu sigo e eu acho ele incrível. Eu acho ele, assim, ele tem uma clareza nas coisas que ele fala que para mim é incrível. E ele fala assim: a Bíblia é o nosso manual de instrução. Todo ser humano, quando nasce, ganha um manual de instrução. É a Bíblia. É que nem quando a gente compra um remédio, não vem com um manual dizendo o que é o remédio, para que serve, se é bom ou ruim. É a Bíblia pra gente. Se todo mundo se atentasse a isso e desse ouvidos a isso, nós iríamos errar muito menos na vida. Nós iríamos sofrer muito, muito menos
nessa nossa vida, nessa nossa peregrinação. Então, o que nós queremos hoje para a nossa vida? Hoje eu escolho obedecer, não importa o que seja, não importa como seja. Deus, o que o Senhor quer de mim? É isso, então eu vou fazer. Porque tem um ditado popular que diz que quem dá murro em ponta de faca acaba sangrando. Então eu cheguei à conclusão de que cansei de dar murro em ponta de faca. Agora eu vou obedecer, agora eu vou servir, agora eu vou fazer exatamente o que Deus pediu para mim. Então é assim, se Deus fala alguma coisa para mim, eu não demoro em cumprir. Como que eu vou fazer? Deus fala e é assim. Eu dei uma palestra uma vez, eu nunca tinha falado isso e acredito que nunca tinha ouvido, mas na hora foi tão mágico, foi tão incrível que eu estava tão tranquila, eu tinha muitos motivos para estar assim com a cabeça mil, tinha muitos motivos para não conseguir fazer a palestra. E aí, quando eu contei um pouquinho do meu testemunho, o que Deus pediu para mim, eu lembro que na hora eu falei assim: eu ponho o pé, Deus põe o chão. Eu ponho o pé e Deus põe o chão. Então quer dizer que eu tenho que acreditar que eu vou colocar o meu pé e Deus vai colocar o chão para me dar o suporte, o alicerce. Agora tem que acreditar sem duvidar. A confiança em Deus tem que ser inabalável. A obediência tem que ser inabalável. Porque a gente só consegue confiar 100% se a gente já estiver obedecendo. Porque aí nós vamos tendo experiências com Deus. É na obediência que a gente consegue chegar ao ponto X de Deus, agora eu tenho certeza que o Senhor está comigo. É quando a gente começa a obedecer, quando a gente começa a fazer coisas simples, de como ler a Bíblia todos os dias. Sobre a obediência, é algo muito simples, porque eu acredito hoje assim, que nós temos que obedecer em tudo, em qualquer coisa. Qualquer pessoa que chega para mim e fala assim, faz assim, 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 que vai dar certo. Eu faço, mesmo que eu esteja contrariada por dentro. Mas por quê? Eu faço. Ah, mas como? Tem que ser desse jeito que ela quer? Eu faço. Pelo sim, pelo não, eu faço. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu mandei para todo mundo que disse que ia fazer o jejum, o PDF. Eu falei, imprima. Gente, esteja com o PDF de vocês, esteja com as folhas de vocês impressas em mãos. Porque você pegar uma folha e você ler e você estudar a Bíblia, você virar a folha e você escrever tudo direitinho, bonitinho, como eu falei, parece que é algo tão bobo. E eu pensei nisso no exato momento que eu estava mandando o PDF. Parece que é tão bobo, mas presta atenção, é obedecer. Não, eu vou fazer, porque ela está mandando o PDF, ela pediu que estivesse tudo impresso. Parece bobo, mas não é. Porque se um simples PDF você abriu, você rolou tudo bonitinho lá e você leu. Ah, não precisa imprimir. Eu vou pegar uma folha aqui, eu escrevo e tá tudo certo. Realmente está tudo certo. Mas aonde fica a obediência? Porque não é obedecer a mim, é a obediência que é o que está dentro. O que está dentro sai para fora. Então quer dizer, eu acho que eu vou pegar o meu PDF, eu vou ler e tá tudo certo, e eu vou anotar em outro papel, e se anotar e tá tudo certo, será que a vida de quem obedece 100% vai ser igual daquela que obedece parcial? Pensa bem, na hora de receber a bênção, você vai querer a bênção 100% ou você vai querer a bênção parcial? Porque é uma decisão que nós temos que tomar. Deus nos deu livre-arbítrio. Então, eu decido o que eu quero para mim. Se foi falado assim, mesmo que eu ache bobeira, eu vou fazer por obediência. Então, se você obedece numa coisinha simples como essa, a impressão de um papel, você vai conseguir obedecer em tudo. Porque não é a questão de imprimir ou não imprimir, é como eu estou por dentro. Será que eu estou pronta? Será como que Deus me vê? Filha, se você não imprimir um PDF, como que você vai ler a Bíblia?
Filha, se você não imprimiu um PDF, como que eu vou falar com você e você vai me ouvir? Você vai obedecer, filha. Como? Então, chegou um momento na minha vida em que eu tive que ser muito sincera comigo mesma e falar assim: Pai, eu vou obedecer nos detalhes. Eu vou obedecer nas mínimas coisas. Eu quero isso para mim. Eu vou obedecer nas mínimas coisas, nos detalhes, para que a minha vida ande, para que a minha vida com o Senhor tenha uma evolução, tenha um significado para mim. Então, se alguém pede algo para mim, eu tento fazer no detalhe. Se eu não estiver fazendo algo que para mim é uma bobeira, eu não vou conseguir chegar no muito. Eu não vou conseguir obedecer ao ponto de Deus falar: eu não quero que você faça isso e isso. E Deus fala. E a gente vai achar que não é. A gente vai falar: imagina, o que tem eu ir ali? Imagina, Deus não ia falar nada disso pra mim não. Isso é bobeira. Quando a gente toma a decisão de servir, de obedecer, o Espírito Santo de Deus nos conduz. Só que a gente só vai conseguir ouvir se nós estivermos sensíveis para ouvir. Então, se eu puder passar hoje algo a mais para você, obedeça. Tira de você tudo que não é mais para estar aí dentro. Obedeça. Deus pede na palavra que a gente perdoe, porque Deus nos perdoa todos os dias. Ai, por que eu não consigo obedecer? Por que eu não consigo perdoar? Por que eu não consigo fazer o que pedem para mim? Vamos orar? Vamos pedir para Deus nos ajudar, nos dar força, nos manter na caminhada, porque só com muito temor a Deus, só com muita obediência, nós vamos conseguir caminhar, evoluir com Deus. Só quando eu e você tivermos certeza de que estamos fazendo o que é certo, nós vamos conseguir evoluir com Deus. E quer saber? Quando que nós vamos estar perfeitas? Nunca. O processo de evolução, quando começa, ele vai até o último dia da nossa vida. Nunca estamos prontas, nunca vamos ser perfeitas. Nós estamos aqui todos os dias para aprender algo novo. Então, que eu e você venha aprender mais rápido. Então, eu estou falando para você algo que aconteceu pessoal na minha vida e que hoje eu não faço nada. Se Deus falar, pode ir que eu garanto. Pode ir que eu permito. Eu não consigo fazer. Então, que nós venhamos ter temor a Deus. Porque a gente vai na igreja, a gente crê, a gente acredita, só que na hora de obedecer a gente falha. Porque a gente não consegue acreditar que Deus falou e que é a vontade de Deus mesmo. Então, que nós venhamos ter a comunhão sincera, que nós venhamos ter a comunhão que Deus pede, que Jesus fala: ame ao Pai, para que nós venhamos viver junto com Ele no céu. Pense bem, vamos pensar bem em tudo. Fique com Deus. Até a próxima.